Beleza, bora começar, galera? Bom, esse aqui é o primeiro Bitcoin PR Review Club. A ideia é a gente se reunir para revisar algum PR de algum projeto open source, Bitcoin, claro. Então, esse primeiro, eu escolhi um PR interessante, porque tem algumas coisas legais para a gente discutir ou aprender junto, mas ele é relativamente simples, então poucas linhas, poucas mudanças. E, bom, eu preparei algumas perguntas, alguns materiais de estudo também, para a gente ir discutindo ao longo da sessão aqui. Lembrando também, não é específico só do Bitcoin Core, a gente pode ter outra sessão, por exemplo, semana que vem pode ser Rust Bitcoin ou outro projeto. Mas hoje, por motivos óbvios, eu escolhi o Bitcoin Core e escolhi o PR 30243, que implementa o Taproot Partial Descriptors. Vocês deram uma olhada no pull request antes da gente começar? Alguém deu uma olhada básica, uma scrollada lá no PR? Sim. Então, Davidson, Edil. Tá. Beleza. Antes da gente começar, alguém quer resumir, sim, uma frase ou duas frases, o que esse PR faz? O que Ninguém esse quer PR falar? faz? Tá, Meio então, já óbvio, que uma é um pergunta negócio meio meio... socrático aqui, eu vou aproveitar que eu vou fazer uma pergunta para vocês no meu estilo tradicional, né? Eu tô entendendo que essa história de output, como eu falei, eu não entendi completamente ainda o que é um output descriptor. Eu tô entendendo que é uma forma de você descrever a saída, uma saída de uma transação qualquer, certo? E aí eu tô entendendo que tem essa ideia de descriptors, que é uma espécie de uma certa linguagem para descrever essas saídas, essa saída especificamente. E o que ele está fazendo nesse PR, e essa linguagem recursiva, pelo que eu entendi, né? Você pode colocar construções dentro de outras construções. E o que eu estou entendendo desse PR aqui é que ele está adicionando como se fosse dois tipos novos de, dois elementos novos nessa linguagem, duas primitivas novas nessa linguagem que tem a ver com Taproot. Beleza, é um bom começo. Então, para a gente começar, primeira pergunta que a gente precisa responder, discutir aqui para entender, primeiro, o que é um Output Descriptor? Uhum. E por que o Output Descriptor combina com o Miniscript, né? O que eles têm a ver? Tem gente que acha que eles são a mesma coisa, mas, embora parecidos, não são, né? Então, o que é um Output Descriptor? Alguém quer definir? Pode, não precisa ter medo de errar, de falar besteira nem nada. Aqui é uma parada bem socrática mesmo. A gente pode ir discutindo juntos. A ideia não é eu dar uma palestra ou eu ficar falando, mas a gente discutir as coisas juntos. Então, alguém quer definir o que é um Output Descriptor? Eu tô entendendo que vai ser a descrição de um output de uma transação, Sim, de uma forma padronizada, em uma certa exatamente. linguagem, vamos chamar assim, formal, especificada. A ideia, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo disso, é tipo dar todo o contexto necessário para gastar um output. E aí você consegue, tipo, você criou isso em uma wallet, mas quer passar o contexto de como, tipo, toda a regra ali de gastar para sua hardware wallet. Seria o Uhum. exemplo, por exemplo, a Liana, que tem todo um esquema de multisig, decay, multisig, com time lock, isso, aquilo. E aí você passaria isso da sua carteira para sua hardware wallet e vice-versa. E eles, como estão falando na mesma linguagem, elas, tipo assim, a hardware wallet não depende da Liana, e a Liana não depende da hardware wallet, elas poderiam trocar esse contexto entre elas de maneira tranquila. Mas isso não serve só para unspent transaction, né? É para descrever o que você precisa para gastar um output, né? Tipo, não precisa ser para uma UTXO específica, para um conjunto de UTXOs que forma aquela wallet, porque usa, tipo, igual a gente usa um Xpub, pode ter várias UTXOs, você Uhum. pode ter descritos gerais, assim, tipo template. Sim. Tipo por exemplo,
Eita, que não tá escrevendo. Aí, escreveu na tela Escrevendo aí? sim. Tá Escreveu. Tá, escrevendo? verdinho, verdinho. Então, oxe, sumiu. Tá. Posso ter um PK. E aqui eu posso ter, por exemplo, um xpub, blá, blá, blá. Certo? Isso seria um output descriptor. O que isso está falando aqui, basicamente? Legacy. Legacy. O que significa o xpub, por exemplo, nesse contexto? Se você No vai pegar caso, essa ele chave é um. pública, vai lá. Não pode ir. Eu esqueci o que ia falar. No caso, Chave. a chave pública estendida, que consegue gerar várias subchaves, e aí, no caso, você vai usar um public hash, você deriva as chaves filhas e pega a hash dela e isso é o seu output. E quando você for gastar, você consegue derivar usando a chave estendida privada, né? Mas aí, Dave, só aproveitando então, olha só. Para gastar, imagina que tem uma certa transação não gasta desse formato aí, um PKH, tem uma chave pública lá qualquer. Se eu só descrevo PKH e dou uma chave pública, eu não estou dando, por exemplo, o TXID de que transação que essa saída tá. Então não tem informação ainda para gastar essa saída aí. Aí nesse caso você já seria outra coisa, né? Que aí você já teria que usar, por exemplo, um PSBT, Partially Signed Transaction Output. Nesse caso aí você está falando só da parte de spending policies, tipo, de como Exatamente. você gasta o output. Mas agora, se você quiser já criar uma transação e no caso mais concreto, aí é uma PSBT. Tanto que eu acho que você pode colocar descriptor dentro da PSBT, certo? Para dar Certo. contexto. Sim. Você Na pode verdade, colocar um. eu acho que isso aqui foi até criado por conta do PSBT, né? Não criado, O output mas... descriptor é para gerar endereços, né? É para falar como gerar esse endereço e como gastar ele. Tipo, a gente faz o backup da wallet hoje com a Xpub. Só que a Xpub, para uma wallet mais completa, não te dá toda a informação. Pra você ter toda a informação, você tem o descriptor. Exatamente. E por que o output descriptor combina com o miniscript? Ou qual que é a relação entre os dois, né? Primeiro, o que é o miniscript? Alguém quer falar o que é o miniscript? Miniscript já é... Alguém está falando? Eu ia comentar aqui que o Miniscript é uma outra linguagem, que eu estou entendendo que é uma linguagem de mais alto nível, para você tentar descrever os scripts de Bitcoin, certo? Tem outras construções que você pode derivar vários scripts a partir dali, mas ele define uma certa semântica uniformizada. Sim, perfeito. Inclusive, me parece muito um Lisp, assim. Me Basicamente. lembra, assim, bastante. Aí você pode ter, por exemplo, dado um determinado script, você pode achar todas as condições de gastos que ele permite. Você pode... Deixa eu achar uma outra definição que tinha anotado, por exemplo, de coisa que a gente pode fazer com um script. Dado um script, você pode predizer o custo de gastar um output, por exemplo. Então, são coisas que você pode fazer com um mini-script. Você pode fazer análise estática, então. Basicamente. Uhum. Basicamente. O output descriptor ele é bem mais específico, né, para um propósito só. Meio que pode ser usado dentro com miniscript, mas os dois não são a mesma coisa. Tem gente que confunde isso, mas eles não são a mesma coisa. Bom, então a gente já sabe já o que é um output descriptor. Isso é essencial para entender o pull request. Acho que a próxima pergunta que a gente pode conversar agora é o que seria o partial descriptors. Né? Seria, vamos dizer assim, uma categoria de um output descriptor, enfim. Mas o que seria esses descriptors parciais? A gente pode começar primeiro entendendo o que seria uma definição de parcial. O que é parcial, né? No nosso vocabulário. Quando a gente fala que algo é parcial... Parcial que falta alguma coisa.
Falta alguma coisa? Sim. Parcial no sentido de que Não está completo. não está completo, pende para mais de um lado. Pode ser isso também. Alguém quer definir o que seria o partial? Parte de algo maior? Eu coloquei uma referência, deixa eu abrir o link aqui, que é uma issue do O CIPA. CIPA. Deixa eu compartilhar minha outra tela, porque senão... Cadê CIPA? CIPA, cadê você? Aqui. Se estiver aparecendo, vocês me avisam. Apareceu. Tá bom de zoom? Quer que Tá. aumente mais? Tá bom? Não tá bom de novo. Bom, basicamente ele fala que a gente tem dois níveis de solvability in descriptors, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui o address ou o raw, que basicamente faz o encode de um script PubKey, mas a gente não tem muita informação assim, a gente não tem a informação de solvability, né, no caso. Qualquer outra coisa que encoda um script PubKeys são totalmente, fully, né, completamente solvable. O que ele tá chamando de solvable? O que ele quer dizer com isso? Uma informação direta de como gastar. Solvable significa que a sua wallet consegue gerar um witness válido para aquele output. Basicamente, você consegue gastar. Né? E por que o address e o raw não são? É que ele pode ser gasto, mas você não tem um contexto de como gastar ele. Você não Exatamente. sabe como gastar. Mas por que a gente não sabe nesse caso, por exemplo? Porque eu não estou usando as primitivas, né? Tipo, o raw pode ser literalmente qualquer coisa. Sim. Um address é Perfeito. tipo só um endereço. Te dou um endereço, gasta ele. Perfeito. E aí ele traz esse contexto de, por exemplo, o que a gente pode ter num partial descriptor. Deixa eu ver se ele traz aqui. Por exemplo, ele dá um exemplo, deixa eu ver aqui. Ele sugere, deixa eu ver aqui só. Tá. Raw node. Isso seria específico do Taproot, certo? O que esse aqui faria, por exemplo? O que esse fragmento faria? Raw node passando um X nele. Basicamente, pelo que eu entendi, esse raw node, de fato, ele vai escrever um hash de uma subárvore que tem no Taproot, certo? Sem saber como aquilo foi construído de fato. Como se fosse só uma prova intermediária de alguma coisa que está lá no meio. Perfeito. Uma parte Isso. da prova que alguém precisa apresentar para gastar um script, por exemplo. Exato, mas você não sabe como aquilo foi construído de fato. Isso é um exemplo mais clássico de partial descriptors. E aqui ele fala, por exemplo, do raw public key hash, por exemplo, esse fragmento. O que seria esse outro fragmento aqui? Alguém? Ele fala aí, quando você especifica a hash da chave pública, mas sem especificar qual chave pública é. Exato. Perfeito. E tem um outro que é o raw taproot. Ele trouxe aqui. Raw taproot. Esse basicamente é quando você descreve um output taproot, quando você conhece a chave do output, mas não a chave interna, certo? Basicamente o que ele está falando aqui. Então, pay to taproot outputs, quando você tem a tweaked key, mas não tem internal key especificada ou script tree. Então,
Basicamente, essa é a ideia de partial descriptors, certo? Ele dá um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. If you're going to accept that the previous... não, ele dá os outros 3 exemplos aqui. Ele está falando que é basicamente para adicionar uma forma de você encodar algo do tipo PKH, né? Com um key hash conhecido, mas não conhecendo a chave, né? Que é basicamente o que a gente falou aqui embaixo. Então ele está realmente sugerindo adicionar primitivas para suportar casos de uso que não seriam possíveis de descrever com a linguagem de descriptors original, né? Como está. Sim. Por isso que é o partial, né? Beleza. Deixa eu voltar para minha outra tela. E no caso de Miniscript, ele está usando esse output script como se fosse uma linguagem intermediária para o que vai ser produzido a partir do Miniscript. Sim. Então, deixa eu tentar entender o contexto. Vamos imaginar que eu descrevi uma lógica qualquer em Miniscript. Eu tenho uma certa ferramenta que vai, entre aspas, compilar isso para alguma outra coisa, certo? Eu estou entendendo, então, que a ideia dele é que output script seja a linguagem intermediária para onde isso vai compilar, e daí eu consiga depois produzir o script de fato com os opcodes Bitcoin, a partir do output script. Sim. É isso. Teoricamente, sim. Essa é a relação com o Miniscript. Sim. É que o Miniscript ele é muito mais poderoso do que o Output Descriptor, né? Tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Mas ele é baseado, lembrando que ele é feito basicamente para o TypeScript ou para o Pay to Script Hash e Pay to Witness Script Hash, né? Então, por isso que esses Output Descriptors são bons também para o Miniscript, né? Mas sim, a ideia é essa que você falou, né? Seria o Miniscript O usando... Miniscript é onde eu consigo realmente escrever, eu chamo assim, a lógica human readable, né? Alguma coisa Sim. parecida. Sim. E isso aí seria uma espécie de uma linguagem intermediária agnóstica de como é que isso vai virar o script de fato. Exato. Deixa eu só... E aí a próxima pergunta, como que o descriptor Taproot funciona? O que é uma tree expression? Aí a gente já vai entrar bem no contexto do Taproot, né? A gente pode primeiro discutir o que foi o Taproot, né? O que o Taproot trouxe de bom para o Bitcoin. O que o Taproot trouxe de bom para o Bitcoin? O Davidson, inscriptions. O Taproot, na verdade, ele é uma combinação de duas coisas. O que seriam essas duas coisas, basicamente? Tipo, Schnorr, certo? E, o que mais? É uma combinação... É o MAST, né? Mechanized Spread Syntax MAST, é isso. Perfeito, é o MAST. Então, é uma combinação de Schnorr com MAST. Então, o que seria o descriptor ali, o TR no caso, né? Que é de Taproot. Esse descriptor é basicamente para representar um output Taproot. Então, esse é o elementar. Ponto. E a gente viu agora, então, que o Taproot, né, um overview dele, seria que é uma combinação de Schnorr com o MAST. O que seria o MAST? Uma árvore que representa um conjunto de scripts. Sim, uma árvore. Vamos simplificar o português aí, uma árvore. Tá. Por que isso é legal para o Bitcoin? Nesse sentido, uma árvore. O que a gente vai usar isso para quê? Vou até desenhar uma arvorezinha aqui bem feia. Aqui. Eita, que tá piscando. Tá, isso é a minha árvore. Em que contexto eu vou usar isso agora com o Taproot?
No contexto, você tem um script mais complexo que tem vários caminhos alternativos de execução, né? Certo. Eu tenho então esse caminho, Uhum. certo? Eu tenho esse caminho, tenho esse Se eu caminho. tivesse um grande script que tem um condicional, né? Se tal coisa for verdadeira, eu pego o É, caminho A, se não, pego o aqui, caminho B. aqui a gente pode dizer que seriam as condições de gasto. Tenho essa forma de Uhum. gastar, essa forma e essa forma. Uhum. Sim, né? Então aumenta a Basicamente sim. flexibilidade do script, então. Exato. E o que isso aqui traz, vamos dizer assim, de talvez privacidade ou maleabilidade, enfim. O que isso aqui o que isso aqui é interessante para gente? Interessante que sentido, não estou entendendo muito bem a tua pergunta. Tipo, por que a gente usaria isso? Por que a gente precisa disso? Por que que precisa disso? Eu sempre me pareceu que é algo que não precisa, na verdade você não precisa, né? Mas ele te dá alguns benefícios do tipo, casos de uso, por exemplo. Eu posso pegar e fazer um script multisig sem precisar ficar revelando vários pedaços das chaves possíveis. Eu posso ah, embutir cada uma das chaves num script separado e ir revelando eles à medida que eles forem sendo necessários, né? Exato. O Otto matou a charada ali, né? Que ele já. Vamos sintetizar numa frase, ele fala que não precisa revelar tudo na hora de gastar. Transação menor e privacidade. Esse é Uhum. o jogo aqui. Por quê? Eu tenho 4 condições aqui, certo? Mas eu não revelei essas condições. Quando eu for gastar, por exemplo, eu vou usar essa condição aqui. O que ele vai verificar é se essa condição realmente está na árvore. Ou seja, eu não vou de nenhuma forma aqui revelar todas as condições Ah, explicitamente. você não precisa nem revelar esse script, você só precisa revelar a prova de que ele estava lá na árvore, né? Exatamente. Hum. Esse é o pulo do gato. E aí o Léo já falou ali que o descriptor, o TR, ele tem o formato internal key. Então, Uhum. cadê? Internal key ou internal key script tree. Beleza. O que seria então a tree expression? Ou a expressão árvore, né? Uma expressão ampla. É, Tree expression. seria basicamente o que a gente falou agora aqui. Aí, então, esse descriptor, o TR, ele vai ter basicamente, ou tipicamente, né, 2 componentes principais. O Léo até já colocou ali nos comentários. Basicamente, a chave interna, o internal key, e também não, né, porque não é obrigatório, é opcional, uma script tree, certo? E aí a gente vai ter uma sintaxe basicamente dessa forma aqui. Com chaves, né? A gente vai ter tr, Expression, comma, tree expression. e Tem aí que ser binário. a gente pode ter, por exemplo, caramba, É difícil escrever ok. com mouse, né? Aqui é aqui, e aqui a gente vai ter a nossa árvore. Vou escrever E tree, essa então. árvore, no que eu tô entendendo aqui, ela tem que ser binária. O que é uma árvore binária? Define pra gente já. Sempre vai ter o ramo da esquerda e o ramo da direita, no caso. E por que tem que ser binária? Não sei, essa é a minha pergunta. Tem que ser binária? É o que eu tô entendendo da especificação do TR. Ela tem que ser binária, mas não precisa ser balanceada. Tem que ser binária, mas não precisa ser balanceado, ok. E por que precisa ser binária? Porque a gente não, a gente usa Merkle roots, Merkle trees, e Merkle trees são binários. Sempre Hum, faz o que a gente da direita para a esquerda vira o pai. tá. Existe Tá. Verco, mas aí já é outra coisa. Sim.
Tá, então isso aqui seria então o Taproot Descriptor. E aí a gente vai ter então o BR, de fato. O que o BR faz? Basicamente implementa raw node e o raw leaf no Bitcoin Core, certo? A gente viu então basicamente o que é um output descriptor, o que seria um partial descriptor, como que o Taproot funciona. E a gente vai ver agora que o autor implementou esses dois descriptors no Bitcoin Core. Mas como que eles funcionam? Esse raw node então vai entrar no lugar de um tree daquele, em qualquer lugar da descrição do TR. Provavelmente o raw node ele é para coisas internas, né? Tipo, não folha. Então seria uma hash, provavelmente. Uhum. E as folhas é onde que tá as condições mesmo, os scripts de verdade. Então você Raw node poderia, tipo, imagina que eu não quero colocar no descriptor uma subtree. Então eu coloco a raiz Raw daquela subtree e não coloco a subtree em si. Ele está Exatamente. estendendo então essa ideia, né? Porque antes ele tinha que apresentar tudo, né? Pela sintaxe aqui. Tinha que apresentar o list Sim, script 1, 2, tinha 3, que ele tinha que ter apresentar a árvore toda a no árvore descritor. toda. No descritor. Isso. Ok, e aqui agora está criando duas primitivas, uma para meio que parar a recursão dessa árvore aí no meio, em algum ponto, né? E outra para descrever a folha. Nos dois casos para parar a recursão, né? O raw node basicamente é a subárvore, né, dos scripts. Uhum. Só que a gente não está revelando os scripts de forma Os scripts individual. em si. Exato. E o raw leaf, raw leaf seria, pelo que eu entendi, basicamente para incluir diretamente o raw script na estrutura do Taproot, Uhum. É, porque certo? eu acho que você não pode usar, tipo, raw dentro do Taproot. Então isso aí basicamente está introduzindo isso no Taproot. Exato. O que seria um caso de uso disso aqui? Eu quero compartilhar essa informação com alguém, mas eu não quero revelar toda a informação, eu quero revelar só o que a pessoa precisa saber para gastar o ramo que ela seria o dono, por exemplo. Seria É, isso? Né? acho Meio que que nessa isso linha? seria um caso de uso pro raw node, né? Uhum. Eu quero que você veja que tem uma determinada script condition, mas não quero que você veja as outras. Uhum. Por que eu usaria? Uma boa pergunta. Raw leaf, Raw leaf. por que eu usaria isso? Meio que Olha, para. uma coisa que eu consigo pensar é que alguns protocolos eles fazem commitment de coisa dentro da Tab3 que não fazem sentido para o Bitcoin. Por exemplo, o Taproot Assets, se eu não me engano, ele faz isso. Ele coloca coisas ali que só faz sentido para o Taproot Assets, não faz sentido para o Bitcoin. E você nunca revela aquilo para a rede Bitcoin. Mas está committed, né? Porque está dentro da folha que vai no output, então você está fazendo uma referência àquele dado. Então, Faz sentido. provavelmente seria, tipo, para colocar dados, tem protocolo que simplesmente coloca um OP return dentro da TAP3, só que aquele OP return nunca vai tocar a main chain. Então, provavelmente seria para fazer esse tipo de coisa. É um caso de uso que eu consigo pensar. Faz sentido. Ou então eu botar um dado arbitrário lá na leaf, em vez de botar um script válido, né? Que isso poderia Isso. ser rejeitado por uma wallet, por exemplo. Ah, Faz Faz sentido. sentido. Eu não consigo Faz ver sentido. nenhum outro caso de uso da raw leaf. É o que me parece também. Pra você botar um dado arbitrário, que se ele fosse parseado como um script mesmo, ele seria inválido, né? Hum. Acho que só essa que o Davidson falou mesmo. Ok, isso faz bastante sentido, né? Sim, a raw node ela é mais óbvia, né?
Então, Você vai especificar uma branch, um leaf, usando o hash, certo? uhum, Tá? uhum. Então, basicamente, quando você pode ter uma meia informação da estrutura, mas você não tem todos os detalhes. Ou você não quer revelar esses detalhes. Sim. Parece ser concept hack, mas o que isso poderia trazer de problema? Porque a gente está pensando muito no que isso aumenta de poder de expressividade do descriptor. Mas o que isso poderia trazer de problema? Eu não tô conseguindo ver, entendeu? O que poderia aparecer de problema. Pelo que eu entendi do texto do CIPA, ele queria evitar partial descriptor por causa de keys, né? Keep it simple, stupid. Ele não queria que fosse um negócio muito complexo assim para fazer parsing. Quando você coloca partial assim, pode criar toda uma série de complexidade em cima disso. Foi o que eu entendi do tom do texto dele, que ele queria que fosse simples, mas com as pessoas querendo partial descriptors, ele falou que, foda-se, vamos colocar. Mas não aparenta ter isso não aparenta quebrar a lógica da coisa, né? Não. Fora, Não consigo fora assim, a pensar. complexidade técnica de implementar mais alguma coisa, não parece que conceitualmente traz algum problema, né? Pelo menos se traz, não é trivial, né? Porque a gente não tá vendo. Boa. Alguém olhou o código? Agora é a parte mais legal, né? Uhum. Alguém deu uma olhada no código? Já vou Uhum. compartilhar minha tela. A gente vê o código, que é a parte mais legal. O código, mas ainda é uma área da Codebase que é Complexa, né? bem, não tô familiarizado com ela ainda. Tá muito pequena a fonte. Calma aí, tá só compilando. Tá, beleza. Basicamente, ele implementou 1, 2, 3, 4, 5 commits, certo? Vamos dar uma olhada no primeiro, então. Bruno, eu queria aproveitar para ver que a gente está fazendo esse review aqui. Quando você vai fazer um review assim, você olha, tá olhando commit por commit, o que foi acontecendo. Peraí que travou para mim, fala de novo. Quando você vai fazer uma revisão assim, agora eu vou olhar o código. Tipo assim, beleza, entendi, conceitualmente concordo. Vou realmente olhar o código. Uhum. Como é que é a tua approach? Você primeiro dá uma olhada geral na coisa toda, ou você já parte para ir olhando commit por commit o que foi acontecendo e vendo, tentando descobrir o que foi o caminho para a construção da coisa? O certo é você olhar commit por commit. Porque, querendo ou não, o que é revisado são os commits. Então, por exemplo, além de tudo isso, cada commit tem que ser compilável, certo? Eu não posso ter um commit quebrado aqui no meio, mas falar assim, não, mas o próximo Uhum. commit arruma isso e funciona. Então, o ideal é fazer uma lógica sequencial e todos os commits têm que funcionar de forma isolada. Então, se eu der um checkout aqui nesse commit e compilar e tentar usar, tem que funcionar, entendeu? Inclusive, agora, no CI do Bitcoin Core, ele faz isso. Ele testa commit por commit agora. Uhum. Justamente por isso. Então, a ideia, né, que seria vamos dizer assim, não o correto, né, o apropriado, é você olhar commit por commit. Outra coisa também, que às vezes você não tem gente que coloca tudo num commit só. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um PR que ele corrige um bug e adiciona um teste que não tem relação com esse bug, por exemplo. O ideal é ser commit separado, porque eles estão fazendo coisas diferentes. Então, sim, a lógica é você olhar commit por commit.
E o WEC, né, o que a gente dá lá a gente vai aprovar um pull request, por exemplo, é pelo commit. Tanto que se depois ele adicionar um commit novo, modificar alguma coisa, basicamente anula todas as revisões, né? Uhum. Enfim. Primeiro commit, ele adiciona esse tr node info. Vamos ver o que ele faz. Eita, cara. Ele cria um tipos novos ali para descrever isso, né? Basicamente, ele está dentro do source script descriptor. Uhum. Então, aqui, esse arquivo é onde a gente tem toda a lógica dos descriptors. Então, por exemplo, tem a função de parse script. Deixa eu ver algum outro aqui. O contexto, enfim, aqui tem tudo relacionado ao descriptor. E o que ele está fazendo aqui é basicamente ele colocou duas novas estruturas. Então ele colocou um tr node type. E aí ele está falando que isso representa o tipo de um nó no Taproot Descriptor Script Tree. Ele pode ser leaf ou node hash. Leaf script ou node hash. Uhum. Qual que seria a diferença entre os dois? Entre um leaf script e um node hash? De fato, tô entendendo que vai guardar um script e o outro vai guardar só o hash de um script que pode ser o intermediário ou pode ser aquele raw, né? Não sei dizer se ele vai implementar assim. Aquele node raw. Tá, faz sentido. Aí embaixo ele colocou também o tr node info. Então, um é o tipo, outra é a informação, que vai ter um def, leaf version e o tipo. Uhum. O que seria esse def? Aqui Onde que seria a ele tá na versão, árvore, né? É a profundidade na árvore. Onde que ele tá na profundidade árvore. da árvore. Beleza. Esse E por leaf que tem que ser, version. Hã? por que tem que ser um tipo inteiro? Por que que tem que ser? Ou tem que ser, é uma pergunta, né, no caso. Acho que não precisa de sinal, não precisa. É, eu tô pensando também, acho que não precisaria de sinal, né? Mas Não tem. Existe nível negativo? tem limite para a árvore do Taproot de depth que ela pode ter? Se eu não me engano, não pode passar de 32 bits, né? 4,2 bilhões de folhas. Ou 30, depth de 32. Aí faz sentido ser int, porque ele vai garantir isso, né? Na arquitetura de 64 bits vai ter Tecnicamente, 32 bits positivos, né? tecnicamente, nesse caso, não faria isso. Só iria até 2 ponto alguma coisa bilhões, porque é sinal, silent. $128? Ah, ok. Então faz sentido. Não. Ah, não, então não faz diferença, né? Aí 128 a profundidade máxima. 128 a profundidade. Caralho. Tá, pode ter 2 elevado a 2 elevado a 128 lifts, né? Pô, isso é É muita bastante coisa. coisa. É muita coisa. Possibilidades. 2 elevado a 28 nos nós, nas folhas, né? Uhum. Beleza. De repente fez um int só porque era o que tá mais na mão, então, né? Meio que o standard. É bem. Isso cabe no vetor? Se tiver tudo, não. Como Pois assim isso é. cabe no vetor? Não caberia em nada. 2 elevado a 128 Pois É, é. 2 elevado a Porque a 128. primeira mudança que ele faz aqui é que tem uma classe, certo? Que é o tr descriptor, que Uhum. implementa um descriptor. Então, isso é óbvio. Então, basicamente, o tr, a primeira mudança que ele faz é que antes ele tinha já os defs,
que era um vetor de inteiros, e agora ele trocou por um vetor que seria de nós. Certo? Ou não? Certo, né? O que ele está fazendo aqui. É. Mas se você estiver lendo o descrito e não for parcial, então você teria que ler tudo, né? Acho que o ponto dele ser 128 não é que vai ser, tipo, 2 elevado a 128, é que você consegue... Geralmente, spending condition não é linear, então por isso que a árvore não precisa ser balanceada. Então você pode ter um negócio, tipo, super desbalanceado que vai lá embaixo, mas você não tem tantas folhas assim. Eu lendo esse código aí, eu tentaria entender primeiro onde é que era usado esse MDEPS. Esse MDEPS. Exatamente. Eu ia tentar entender primeiro para que ele tá aí. Ó, antes ele percorria cada Uhum. posição e adicionava no Taproot Builder. Então, por exemplo, MDEPS, a posição, os scripts, Uhum. e um Taproot Leaf TypeScript. Basicamente. É bem simples o que ele fazia. Então, esses... Tá, então em vez de ele só adicionar scripts ali na... Porque só tinha scripts mesmo, né? Vamos ver onde ele está usando esse make scripts. Por que ele tirou esse make scripts aí? Aqui, é a própria função. Ah. Uhum. Vamos olhar o make scripts primeiro. Aqui, implementação do descriptor. Output scripts. As chaves, os subscripts. Tá. Ok, vamos voltar lá para a implementação. Bom, antes ele tinha só o defs, agora ele tem os nós, certo? E aí, dentro de cada nó, a gente tem essa informação, né? Do tipo, do def e o leaf version. Uhum. Tá. Então, interessante. Cadê esse? Ok. Aí o que ele faz aqui é que agora ele está percorrendo cada nó, certo? E ele vai verificar o tipo. Se for node hash, ele vai basicamente passar só o def e o hash, certo? Porque tem alguma outra área desse parser aí que tá olhando e vendo, isso aqui é key, isso aqui é hash, ou isso aqui era um script que já estava aqui antes. É, porque está omitido, né? Porque Provavelmente, né? quando é leaf script, você tem que passar o script de fato, que é o que ele faz aqui, Uhum. e a versão. Mas provavelmente esse leaf script era o que já estava acontecendo antes, né?
Só que Sim, era implícito porque só tinha uma É, coisa sim, e era sim. descript de qualquer jeito. É o que ele faz aqui, ó. ah, Ele Faz passava o def, sentido. então ele seria isso aqui agora. Ele Faz passava sentido. o scripts e ele passava o leaf version. que se eu Que é o entendi que tá. essa função ele não adiciona os nodes internos, né? Tipo, o que pode calcular, ele vai calcular depois. Isso aí é Exatamente. só o que vem do script. Só para construir. Isso é o que tá vindo do script, e o leaf script é o que já acontecia, só que não tinha nome porque só tinha uma coisa, né? É porque você não podia passar um node interno. Faz Agora se sentido. pode. Aham. Mas o que eu tô dizendo é que deve ter alguma outra área desse parser aí que passeia e separa. Ah, não, isso aqui é leaf script, isso aqui é node hash. É, sim, isso aí provavelmente não é o parser em si, né? É, que tem algum lugar aqui, né? Aqui já tá chegando separado, né? Uma estrutura separada, tá vendo? Interessante. Vamos ver essa parte aqui do. É onde você tava tentando ver onde que ele vai construir isso, é isso? Aqui agora ele está fazendo. Aqui é o parser mesmo, né? Então, por exemplo, ele Uhum. está vendo se é o Taproot. Aí ele vai vendo se é a internal key, ele vai tentar parsear a chave pública. Se der erro, ele já retorna erro. Se não, uma das coisas que ele faz aqui agora É tentar pegar as partes de dentro, a tree, né? exato. Deixa eu... Essa parte aqui. E agora ele vai montar. Depth é o tamanho das branches, certo? Aqui, Uhum. ó. Aqui ele tem uma verificação aqui em cima. 128, ó, tá vendo? Se for maior que 128, ele já retorna erro. É, ele tá contando quantos braces tem e Exatamente. por aí ele vai descobrindo. Exatamente. Então, 128. Tá. Aí a gente tem O os Hackett, né? Mas subscripts. E aqui ele tá node, def. Tamanho das branches. Esse é leaf typescript, leaf script. Ok. nossa. Node tá. Aí em cima ele assume que é script e aí ele testa se é hash. Ele testa fazendo um cast. Como que ele. Para saber se é um raw node. É uma gambiarra do caralho, meu. Tipo, Tá aparecendo, ele né? tenta converter, se não converter, então ele assume que é script. Coisa maravilhosa. Parece um pouco gambiarra, mas até que foi uma gambiarra que faz sentido, né? Mas é engraçado que ele está repetindo a mesma coisa embaixo. Não, aqui é raw leaf. Não, é raw Esquece. leaf e raw É. node ali. Aqui é raw leaf. Tá. Mas é engraçado que se for raw node, então não. Isso poderia ser. Nossa, que gambiarra do caramba. Ele meio que tenta passear como se fosse um try-catch, assim, né? Se colar, colou. Se não colar, não é o que eu queria. Tá, beleza. Mas acho que isso aqui já é outro commit. Esse commit ele só está adicionando ternode info. Vamos ver os outros. Agora ele vai implementar de fato o raw node. Eu vou até dar um checkout, fica mais fácil para a gente. Pra Aí, gente ler, né? agora sim. E o que tem como ver as alterações? Sim. Ah, sim, ótimo. Então ele colocou a classe raw node. Ele adicionou, porque é o que ele estava usando ali naquele outro Porque commit ali lá, seria né? o, Tá. ali seria o PR inteiro, né? Aqui seria só esse Sim, commit. sim. Então, primeiro ele adicionou tipos novos
para expandir a coisa, e aqui ele Sim. tá. Colocando agora de fato raw node Opa. descriptor. Isso aqui vai implementar uma classe que, entre outras coisas, deve ter um parser aí para essa coisa, né? Sim. Tá. MBytes. O que mais que ele faz? Ele faz o Aqui ele parser faz aqui. aqui ele faz o cast, né? Quer ver? Então, isso aqui ele colocou antes, né? É basicamente padrãozinho. E agora ele tenta fazer o cast. Se ele conseguir fazer o cast, então quer dizer que o tipo é node hash. Isso aqui é gambiarra ao extremo, né? Como é que ele faria isso diferente? Como é que ele, vamos dizer assim, como é que ele diferencia um do outro? É porque eu não tô vendo na minha cabeça como é que é a sintaxe que ele tá tentando parsear, entendeu? Bytes. Por isso que pra mim tá tudo meio cara de gambiarra. Porque, por exemplo, se ele vai tentar parsear o node hash, lá no do script não ia ter um negócio lá que era raw node, alguma coisa assim? O raw coisa. Por que que ele não tenta detectar isso? Ali no diff ali, ó. Parse context tr e func raw node. Vamos olhar para essa parte aqui. Isso, olha Se lá, ele o, tá se procurando uma o, string específica, certo? se o contexto for template e tiver a raw node, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se o hash é um X. Tudo bem. Beleza. Se não for falha, porque era para ter um hex ali. Sim, ele vai fazer o parse. Quando ele faz o parse, ele vê se é 32, se não, erro também. Só que eu acho que quando ele faz o parse, eu Vai dar um pouco de acho, bytes, né? eu acho que isso aqui não precisaria, será? Aqui ele já, Aqui embaixo já checa, né? Porque o passe hex já checa se é hex e vai falhar? Não sei. provavelmente, só deixa eu testar uma coisa. Legal, não tem teste. Se não tem teste, eu posso tirar. Ronald. Peraí, como é que você concluiu? Se não tem teste, você pode tirar? É que eu busquei por essa. Não é que pode tirar, tá? Isso aí foi só uma. Não, mas eu acho que esse tipo de coisa a gente aprende muito, assim, de como é que alguém faz na É nossa que eu, frente, né? eu procurei. Podia ser um git grep, tá? Que eu sou Nutelinha. Então eu Aham. procurei por essa string aqui e eu vi que essa string só tem na implementação. Não tem nenhum teste, sabe? Verificando esse erro específico. Não tem Ok. teste que busca por esse erro específico. Entendeu? Tô entendendo, tô entendendo. Eu acho que o parseX já é suficiente, mas. A não ser que ele queira aqui realmente saber o erro em específico, sabe? Porque aqui no parseX, talvez a única coisa que ele faria é, tipo, não parseou. Mas se ele tá tentando fazer um parse X e não parseou, é porque o X tem algum caractere inválido lá no meio, não tem muita outra coisa, né? Uhum. Que é Deixa eu dar meio que a uma. mesma coisa que ele tá testando aquele is hex ali. Tá, eu posso comentar no PR aqui. Deixa eu compartilhar minha outra tela. Você tá comentando no PR enquanto a gente tá aqui falando? Ainda não, vou compartilhar a tela. Uhum. Estão vendo minha tela? Sim. Tá um pouco pequena a fonte. Tá, a gente tá no segundo commit, né? Segundo commit. Pera lá. Deixa eu só ver o.
Mesmo no VS Code, não tem como tu comentar, por exemplo, no editor e ele subir na API do GitHub e fazer o comentário, por exemplo, uma linha. Nossa, nem ideia, mas não arrisco, não. Que seria bem bacana, né? Você não precisa abrir o browser e tal, fazer essa coisa lá toda. É que é, faz sentido. Economizaria um pouco de tempo de trocar esse contexto aí. Is hex. This is hash verification. Seems unnecessary? É, pode ser. Seems unnecessary since parse hacks that comes later Necessário. probably already. We checked in parse hacks. Uhum. Isso é uma coisa muito legal para fazer, tá vendo? Eu tô descrevendo em qual commit eu tô vendo isso. Uhum. Normalmente é assim que você faz. Eu já tinha percebido que é meio difícil de comentar num commit específico, né? Que não tá no topo. Sim. Ele não adicionou o teste mesmo. Tá. Realmente, então não tem teste nem do 256 bits. Onde estávamos. Tá. A gente tá vendo só a tal do GitHub. Tá. Peraí que eu vou voltar pro. Fazer um switch aqui pro. Acho que eu passei do horário já, mas tá legal, então não vou parar. É, Mas foca. a próxima eu controlo o horário melhor. Tá, aí ele fez o parse do X. Se não for 32, 250 bits, era esperado. Raw node, eu. Can only have raw node inside TR. É, se o contexto não for aquele correto, né? E aqui ele tem teste, né? Ah, tá. Aham. Tá vendo? Como é que eu procurei, já achei. Sim, tem inclusive teste também de outro. O que é a outra coisa ali? Ah, você tá fora do contexto, né? Você tá Depois a fora gente do teste. vê. Está fora do TR. Uhum. 250 bits, é esperado. Tá, legal. Então, se for o OneNode, ele faz essas duas verificaçõezinhas Aham. e Se der ok, ele retorna o vetor de bytes. retorna. Exato. Se não, se for só raw node, aí ele vai retornar aquele erro que só pode ter raw node dentro do Taproot. Isso tem teste. Inclusive está aqui. Uhum. Podia ser bom, ia ter sido bom se tivesse botado separado, talvez, não? Uhum. Opa! O teste. Achei mais um negocinho aqui. Um typo aí. Ah, não, ele já corrigiu. Acho que é o meu que não está atualizado. Não, é que você Talvez. tá dentro de um commit específico. Talvez num commit posterior ele arrumou esse typo aí. Será que ele fez isso? Eu não sei, a gente tá olhando um commit bem específico, né? Deixa eu O ver, segundo peraí. commit. A gente tá olhando a tela do editor, tá? Sim, é no commit específico mesmo. Depois ele arrumou no outro. Mas tá Depois vendo ele que isso é arruma. uma coisa. Tá vendo? Isso é uma coisa que não pode. O que que não pode? Se tá errado aqui nesse commit, ele tem que arrumar nesse commit, não no próximo, entendeu? Para mim também faria sentido. Inclusive, esse commit faria bastante sentido. Ele tá separado, inclusive, das outras coisas, né? Uhum. Porque ele tá só adicionando teste. Não, separado não. Isso já não é necessário. Porque Tá, ele está adicionando teste, mas é relacionado às coisas que ele está mexendo aqui. ok.
Quer ver? Acho que pode ir pro próximo commit, né? Esse é o que ele faz nesse aí? Tipo, ele faz o parse, então, daquele... Faz o parse do raw node só, né? Sim. E agora, raw leaf. No próximo vai fazer do raw leaf, então. Each account. Agora a gente tem a classe raw leaf. Uhum. Aqui vai Que é ter... meio que a mesma coisa, né? Só que aqui vai ter o script e a versão. Eu não tô... O que é essa versão aí? Peraí. É a versão da folha. Cada folha da Taproot tem uma versão. A folha do Taproot tem uma versão, ok. Não Sim. pode, eu não sei por que tá usando o número tipo inteiro aqui. Pode ser negativo? Não. É, foi estranho, né? Versão negativa. Enfim. Mas eu acho que não é versão assim em número. É versão tipo, um hex. Você não Um deveria bit interpretar string, como né? você não deveria interpretar como um número. Sim. E aí ele faz a mesma coisa, né? A lógica é bem semelhante, né? Sim. Argue1. Procura... Pra que argue1? O que é Argue? Tá. A lógica é bem semelhante. Ele tem ele tá checando o Taproot e o raw leaf. Como é que seria essa sintaxe do raw leaf? É raw leaf, aí tem o número de versão e teu script ou só teu script? Primeiro ele tá verificando se é um X ou X. não? No caso aqui o raw leaf vai ter... O raw leaf ele seria tipo... Só isso, só um aqui, né? Tipo, blá, 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 blá. E aí ele tá pegando tudo isso aqui e verificando primeiro se é um Ah, X. o raw leaf tá. Só Tá vendo tem tá vendo que ele tá os usando o bytes lá. argumento begin e end? É tudo. Uhum. Tá. Aí se não for X... Aí vale mais um comentário do outro, né? Porque tá... Só que aqui ele tá vendo o X. Ah, aí tem um parse X aqui Mas embaixo tem o também. parse X bem na sequência também. Pode ser que eu esteja falando besteira. Talvez o Mas parse é engraçado X... que ele tá checando. Ah, não, 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 não. Eu que tô falando, ia falar besteira agora. Não. Hum, eu acho que aqui já ele vai verificar já. É um try parse. Enfim. Aí... Tá. Então ele faz o parse e aí ele monta um script, certo? Só que daí ele já verifica se tem uma vírgula na expressão. Uhum. Se não tem, é porque não veio o número de versão. Então a minha Ok? lógica do raw leaf tá errada aqui, né? Pelo jeito. É, então a sintaxe deve ser tipo alguma Tipo coisa assim, o que o blá código... blá blá. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. É porque... Pera lá. É assim, né? Xscript. Não é essa a sintaxe? Peraí que eu não tô vendo aqui. Hex script leaf version. Eu tô tentando ver onde que tá definido isso. Conversation. Tá no comentário lá em cima. Isso aqui eu peguei de um outro exemplo. Mas só para ver, porque primeiro que ele faz o X e depois ele verifica a vírgula Ele tá sugerindo na fazer raw expressão. leaf, x, vírgula, aí leaf version hex. Isso aí. E o Leaf Version é opcional.
Isso aí. A descrição dele tá diferente disso aí. Eu acho que o que você escreveu faz mais sentido que o que ele escreveu, porque no dele tem uma vírgula fora do Não, isso aqui foi eu colchetezinho que escrevi. tradicional. Sim, mas o que você escreveu faz mais sentido do que ele escreveu Ah, sim, porque a na vírgula também é documentação. opcional. Isso. Ué, é opcional? A vírgula opcional, o código aí. Do jeito que ele colocou na documentação da documentação, a vírgula é obrigatória, mas o que vem depois da vírgula não. Entendeu? Tá, então. Mas vamos chamar assim, um typo lá na documentação. Tá, beleza. Return early. Ah, tá. Se tiver uma Agora, segunda coisa, agora ele vai processar de fato a versão da folha, certo? uhum, Ah, olha aqui. Try parse X. direto, né? Agora ele checou direto. Aí, se for maior que 1, it's too large. Aí, mas você vê lá, o try parse, ele retorna um erro, Sim, porque o não try é parse hex, ele retorna um optional. mas o option descreve o erro que aconteceu. Ele não só fala que deu erro. Não, exatamente, o optional não descreve o erro. Por isso que eu falei que ali ele utilizou daquela forma, a única explicação dele utilizar isso é para ele ter um controle da mensagem de erro. Mas aqui é a mesma coisa, ó lá, leaf scripts not hex. Sim. Oh, leaf Não versions not necessariamente. Não hex. necessariamente é isso, né? É exatamente a mesma coisa que ele tá testando lá no outro separado. Tá. Aí ele tá falando que se for maior que 1, é muito grande. Se for igual a 0, ok. Uhum. Então tem que ser exatamente 1. O quê? O 28. É o tamanho, né? Não, então, mas esse size é o size do Leaf Version Hex Vec. Esse Vec é um vector É um de vetor. 28. É o Vec de chás, por exemplo, provavelmente. Aí, ó. Sim. Então, tem que ter exatamente um caractere, exatamente com isso. Exatamente. E aí explica lá teu caso. Aquele version não precisaria ser um int. Na verdade, seria mais interessante ser um char aqui também, um 28, né? Pois é. Por isso que ele Porque é fez o o que ele tá cast. lendo no parsing, né? Ele tá fazendo um E aí cast também. fez o cache aqui. Agora, pra que ele faz isso? Talvez, sim, se ele me falasse que tem alguma coisa a ver com o alinhamento da estrutura que ele está criando lá na classe, pode ser, mas Pois olha, é. não sei se ele pensou nisso. Não sei nem se isso é uma preocupação nesse ponto do código, assim. Né? Não é? Acho que valeria um comentário lá, pedir para ele explicar esse cache aí específico, por que que ele não fez a estrutura lá com o int8 lá de trás, né? Em vez de int. Faz sentido. Pera lá. No primeiro commit, então, né? Esse aí é o terceiro commit. Não, eu digo, mas a estrutura ele definiu no primeiro. A estrutura ele definiu no primeiro commit, com int. Aí seria legal questionar por que o int. Porque int, se no terceiro commit o parsing que ele está fazendo é de int. A gente tá vendo só a tela do editor, Sim. tá? Só que eu vou escrever aqui. Deixa eu só ver o negócio. Mas não é esse int aí, não. É o int do. Ah, Espera aí que eu escrevi errado no de baixo. é do Nif version, né? É na outra linha.
Talvez seja legal falar que ele faz o parser depois. Eu acho, né? Porque senão fica meio fora de contexto, assim, essa. Ou mais fácil se eu perguntar se isso pode ser negativo. Quer dizer, se isso vai ser usado. Não, isso aí, no final das contas, tem a ver com a especificação do Taproot, né? Se Sim. o Dex só tá falando que tem uma version, como é que esse version é especificado? Pip qualquer coisa do Taproot. Deve estar na 141 ou 142. Não, 341, né? É 300. 341 ou 342. Pip version. Deixa eu ver outro. Olha o que eu falei. O que me parece é que esse leaf version é só um byte mesmo, no BIP. É. Então, se for isso, não precisa de um int mesmo, não. Tem referência do BIP aí? Alguém tem? Eu te mando aqui, peraí. Que eu tô lendo esse trechinho aqui, ó. Já nesse trechinho específico, dessa nota de rodapé específica. Ok. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de interessante. Aqui não tem basicamente nada, né? Tirando o fato de que. Ele tenta ler isso aí, transformar em script, né? Passear. Sim. E novamente ele faz o cast. Se ele conseguir fazer o cast, ele vai setar. Raw leaf. Set leaf version. Me parece um padrão de projeto meio doido, não sei. Eu Pois é. tento, se eu errar, eu deixo quieto. Faz sentido, mas... Por que eu falharia nisso aí, entende? Uhum. E por que faz sentido? Se eu falhar, eu simplesmente deixar o dado como está? Por que isso faz sentido? Se isso aqui falhar, É, se falhar, você vai basicamente. Não vai setar a versão do leaf. não, se não falhar, eu vou setar a versão, né? É. Se falhar, você não vai fazer nada. E o que... Se falhar, não vou fazer nada. É porque aqui ele está fazendo um cast dinâmico. Uhum. O fato é que depois ele não. Isso aqui tá estranho. Pera lá. Eu não tô entendendo muito bem o propósito disso aí, não. Será que depois que ele. Preciso entender o Dynamic Cast. Esqueci agora como é que funciona exato. Mas se isso aqui não falhar.
o subdesk aqui, por exemplo, já vai ser um raw leaf descriptor? Essa é a minha pergunta. Em que trecho que tá isso aí? Sobe um pouquinho, só pra eu pegar um pouco de contexto aí. Onde, Isso onde que ele tá aqui, fazendo? isso aqui tá o Contexto. infer, é a função infer-script. Uhum, Então ele tá vendo se é taproot, uhum. né, ele vê o contexto também, top. E aí ele tá fazendo, ó, Ele tá primeiro ele tentando descobrir extrai, se isso aqui é um script mesmo, né? ele extrai public key, x-only, agora ele vai ver o spending, condições de gasto. Aí se for taproot, ó o que ele vai fazer aqui, pegar a árvore. Se Se for uma tiver árvore. árvore, se for uma árvore, ele vai começar aí um por um. Def, script, leaf version. Aí aqui dentro ele começa a parsear. Então, ó, node. Ele quer todos os nós. Então aqui dentro ele está montando os nós, basicamente. Tá, isso é o nó. Aqui é um subdescriptor. Ah, tá. Com o def e com o leaf version, ele monta o nó, Uhum, o node. Com o script, ele tá vendo esse subdescriptor, né? uhum. E aí ele retorna os dois. Os nós, ele basicamente extrai, né? Os subscripts e os nodes. Deixa eu ver se ele faz mais alguma coisa. Não. Aí é só teste. Ué, ele tá testando duas vezes a mesma coisa? Ele tá botando mais teste em outro lugar aí nessa coisa, né? Ah, tá. Aqui é o script, aqui é o version. Sim, Ele tá adicionando teste de coisa que era do outro commit, né? pois Parece. é. Sim, tanto que ele arruma aqui o. Tanto que ele arrumou aqui também. Exatamente. É, ficou um pouco bagunçado ficou um pouco misturado aí essas coisas que ele tá adicionando, né? É. Por isso que eu achei que tava duplicado, que eu olhei aqui o is not X, eu falei, ué, é a mesma coisa, mas não, um é script e o outro é leaf version. Uhum. Não, aliás, não é do outro não, porque no outro lá ele realmente não, acho que ele não tá chegando, porque o outro lá é o raw node, né? Nesses É, testes aí ele tá checando é o leaf. se é o leaf, né? Aí o leaf É. pode ter script e pode Ou ter o version version. e version. Não, as duas coisas podem acontecer lá, né? Sim. É que tem aquela verificação lá, is not X, aí ele tá vendo tanto pro script quanto pro version. Beleza. É, não tá misturando, não. Eu que me enganei aqui. A Lá única coisa no que ele, a teste única lá eles coisa que fazem ele, mesmo. a única coisa que ele misturou aqui foi essa correçãozinha aqui. Isso é do outro commit. Uhum. Mas, enfim, É minor também, assim. é. Acho que tá ok, né? Esse é o terceiro commit? Esse é, sim. Uhum. Vamos ver o próximo.
O próximo é só teste. Aí, teste funcional. Uhum. Tá. Então aqui ele adicionou um taproot com raw node como root na árvore. E ele vai tentar importar isso na wallet, né? Vamos ver, peraí. E ele botou um taproot com raw node como branch root e um taproot com raw leaf na árvore. Uhum. Certo. Esse desks. Opa. Opa, bagunçou aí. Esse desks aí vai para onde? Aqui, ó. For desk and desks, have watch Watch only test. on test. É o que ele faz. É para importar o descriptor mesmo. Ele vai tentar importar o descriptor na carteira, né? Isso. E como é que ele sabe que importou? A carteira fala alguma coisa, dá uma mensagem de sucesso? É sim, porque tem uma assertiva aqui, ó. Import Ah, tem um descriptors. assert success É. ali embaixo. Success. É, porque o import descriptors, se você for ver no RPC, Ah, então ó, cada um vai tentando importar e tem que dar a mensagem de sucesso lá na string, né? ó, o resultado is an array with the same size as the input and has execution result. Aí, success, bool. Por isso que ele faz assertivo ali. Uhum. Ele não, né? Isso aqui já tem antes. Ele só adicionou Uhum. mais um. Ele só botou os casos ali, né? Sim. E ele botou um taproot com raw node na árvore. Só que aqui ele está testando o retorno mesmo, né? Quer ver? Esse aqui. Pá, pá, pá. Ó, É para coisas test. que a carteira conhece a chave, né? Test. We can Ah, sign can sign for any script. miniscript. Ele vai testar o sign. Aí ele vai importar. Ele vai ver se, para mim, ele vai ver se começa com TL. E aí ele vai fazer o import. E tem o assert. É para ver se importou mesmo. Sim, isso aqui seria mais apropriado se for assim, ó. Ou melhor, não tá certo. Tá certo. Entendi porque tem essa vírgula aqui, mas enfim. Deixa eu ver uma coisa. Esse não é taproot, esse não é taproot. Esses são. Por isso tem esse taproot. Porque primeiro ele vai gerar um endereço, tá vendo? Uhum. Aí. Se for taproot. Aí ele vai get new address, passando o tipo. Ele vai basicamente enviar para o endereço, gerar, blá, aqui nada demais. E o último commit que ele faz? Ele vai botar a documentação, então. O último commit é documentação. Ah, aí tem um typozinho lá que eu acho que vale a pena. Checkout. Git show. É isso mesmo. Repara aqui, ó, no raw leaf, aí tem Pera hex, aí. vírgula, essa vírgula acho que era melhor estar dentro do colchete. Aquele negócio lá que o meu exemplo tá correto?
Isso aí, ó, nessa linha aí, linha de baixo, 87. Prolif X. Essa vírgula era melhor estar dentro do colchete, né? Porque a vírgula também é opcional, né? Sem vírgula. Seria aqui? Sim. Eu acho que era melhor, né, para documentar. É, sim. Hum? É isso mesmo. Exatamente isso. Então, bora comentar no PR de novo. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Você tinha olhado esse PR antes? Tinha, né? Bem pouco. Mas só por alto, é isso? Você não tinha chegado a olhar o código ainda. Tá Não, olhando só aqui? por alto. Tá olhando on the fly aqui com a gente também. É. Você classificaria esse PR aí, que grau de dificuldade de revisão? Sei lá, acho que médio. É porque tem que. Esse é o tipo do PR que o código é a parte mais fácil. É, não é? É, tem a parte conceitual por trás, que é o que a gente estava discutindo aqui antes, né? Uhum. Então, tem PR que é mais de boa. Peraí, deixa eu pegar o. Mais de boa conceitual, mas o código é mais complexo. Exatamente. Eu posso abrir um outro aqui para mostrar isso. Só não sei se vai ser muito instrutivo, porque agora já deu muito horário, passou muito do tempo que o pessoal previu, né? Sim. Logo. Copiar, né? Tem a chance de eu fazer merda aqui. É engraçado que aqui ele usa X encoding com tudo maiúsculo, né? E aqui ele usa minúsculo. Ah, vai, então. Ah, comenta isso também, né, velho? Fica Não feio. não vou encher o saco isso. Eu vou sim, dane-se. Já tá tendo o trabalho de ler o que o cara tá fazendo e comentar, pô. Não vou comentar não, aí, tadinho. Hum? Não vou comentar não. Tá? Espera ele responder todos os meus comentários, eu vou lá e comento. Faltou isso. Ah, não, cara. Tá parecendo funcionário público, velho. Hum. Pô, pra mim isso aqui ainda é uma gambiarra do caramba. Dando exatamente. Hã? O que tá te incomodando com esse trecho exatamente? Sei lá, o jeito que ele faz a verificação é fazendo o cast. Bom, se bem que ele vai depois setar o type, então isso não é um problema. É que aqui poderia ser um else também, né? Ou não, tô viajando. Poderia ser um else? Acho que não, né? Não, else Calma. não, ou else if, no caso, né? Acho que não, porque ele quer setar as duas coisas, né? É, não, tá certo, ele quer setar as duas coisas. E me parece que elas são independentes mesmo uma da outra. Ô Bruno, você não tinha já, porque aparece no GitHub que você revisou esse PR já 2 semanas atrás, uma semana atrás. Você já tinha então olhado alguma coisa já.
Eu dei uma olhada só e comentei umas coisinhas que eu tinha achado já. O que que esse Dynamic Cast faz, Bruno? Isso é do C++ ou alguma... É do C++. Quer ver? Ah, então eu que sou... A gente só E tá vai, vendo o e vai. GitHub. Eu sei. Eu tô no outro monitor aqui. Pelo nome eu chutaria que cast é algo compile time e dynamic cast é algo runtime. É meio que vai fazer um cast seguro, né? Quer ver? Queria pegar um exemplo. Dynamic Cast Conversion. Aqui, ó. Dynamic Casting é principalmente usado para fazer um downcasting seguro runtime. De ponteiros, né? Ó, Em runtime. Cara, como que ele faz Dynamic isso? Cast só funciona com polimorfismo, porque ele usa essa informação para decidir para fazer o downcasting seguro. Então, quer ver? Deixa eu ver o código aqui. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não tem pergunta burra, né? Tem. Ninguém é obrigado a saber tudo. Não, isso é verdade. Ó, isso aqui só funciona. Deixa eu ver uma coisa. Parse script. Aqui, ó. Ele retorna um descriptor implementation, certo? Uhum. Aí lá a gente tem um dynamic cast para o raw node descriptor, certo? Uhum. Porque isso também Ah, ok. Porque um é subclasse da outra. exatamente. Por isso que ele Bom. consegue fazer esse dynamic cast. E tem o outro jeito que seria o estático, né? Aí o estático é em tempo de compilação. Estático é vai na raça e faça, né? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. O Dynamic Cast, ele é downcasting, né? Se eu não me engano. Mas pelo que eu tô lendo aqui, Porque o balança downcasting é da classe base para derivada. até aí ok, mas isso ainda não é em tempo de execução, não. Isso é estático também, né? É runtime. Runtime? Mas aí ele precisa guardar ou de alguma forma a informação dessas subclasses, desses subtipos aí. Não me parece que o C++ faria isso. Ó, to work on Dynamic Cast, there must be one virtual function in the base class. Tem que ter uma coisa virtual. Aqui. Não. A função são virtuais. Ah, não. Então ele vai guardar sim essa informação numa tabela de uma vtable. Sim. Tá. Então faz mais sentido, sim. O pessoal tá escrevendo aqui nos comentários, eu nem tô lendo. Thank God I'm Rust developer. Thank you, JS developer. O José já mandou um unsafe aqui. O Otto perguntou ao ChatGPT o equivalente do instance of do Java e ele disse que é o Dynamic Cast. Sim. Então vai para uma vtable. Acho que acabou esse PR. Cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Fiquei com cara de gambiarra também esse casting aí. Sim.
Homomorphization. Então, eu evitei. Esse cast é o dinâmico. Deixa eu ver se tem um negócio aqui no código. Returns a null pointer of that type se falhar. Por isso que ele consegue fazer aquele if ali. Tem outros estáticos, mas ele é mais usado para tipos nativos aqui. Cast. Eu fiquei achando que eu também fiquei com sentimento de gambiarra. Eu tentaria fazer isso aqui de um jeito diferente. Eu não fiquei Virtual. convencido também desse cast, né? Nenhum deles. Mas pode ser que o cara tenha tentado fazer de outro jeito e a gente não tá vendo, entende? O que seria o problema? Ele também não é nenhum... Ele não é tão experiente em C++ também. Ele começou a contribuir com o Core faz pouco tempo. Ele é um da Bitrust. Acho que ele é o último cohort da Bitrust. Mesmo assim, vale o questionamento do método. Tu tá comentando lá? Ah, não, tem alguém comentando aqui. O João Gabriel comentou. Mesmo assim, vale o questionamento do método. Mas aí eu acho que pra questionar isso tinha que ser um cara tipo o Bruno. Tipo o Bruno, se eu chegar lá aleatoriamente e falar assim, cara, não tô convencido desse teu casting aqui e tal, eu sou um Zé Ninguém, né? Ué, se a sua pergunta faz sentido, não necessariamente você pode chegar lá e falar assim, não estou convencido desse cast. Tipo, troque É porque essa merda eu não tô vendo como faria de forma diferente. diferente. Eu precisaria parar e sentar em cima do código dele pra ver o que eu faria Precisa diferente, né? gastar mais um tempinho aqui. Sim, até pra não ser um comentário idiota, tipo assim, meio vazio desse, do tipo, não tô vendo, assim, não gostei desse seu cast aqui. Eu não sei mais suficiente pra fazer qual a maneira de coercer ele em runtime, mas se o cara já sabe que é um subtype, por que que ele já não instanciou o subtype logo, entende? Pra não precisar fazer esse cast. Até porque também acho isso uma gambiarra do caramba. Eu posso perguntar aqui. Volta no código dele aí, desculpa, Bruno. Na hora que isso aí aparece, Peraí que eu tô adicione no... código. eu tava olhando o outro aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela. Dynamic Cache, não sei o quê. Porque ele faz isso nos subscripts. O subscript já era alguma coisa que estava lá. O subscripts, ele é um parse script. Mas já era um campo que estava lá na classe, né? Peraí, deixa eu até mudar aqui. Agora eu posso compartilhar minha tela. Pera lá. Deve ser por isso que ele fez esse cache, porque esse subscript já estava lá e ele não quis mexer. Só que isso aqui é de uma super classe que em algum outro lugar. Pronto. Agora tá vendo minha tela, né? Tô vendo o código. Muito grande pra mim. Aí. Isso. Esse Basicamente, subscript aí é da onde que surge esse subscript aí? esse subscript do parse script aqui. Uhum. Ó, quer ver? Vamos voltar para onde ele está. Se for taproot, ok. Primeiro, open braces. Tá. Ele está dando um place back do parse script, certo? Mas esse subscript aí é um campo de uma classe que está gerenciando esse parsing, né? Eu estou entendendo que deve ser de uma super classe que gerencia outras coisas também. Na verdade, esse subscript, Não, esse subscript apareceu aqui.
que é a lista de subexpressões. Uhum. E basicamente é um vetor dessa classe, certo? Um vetor dessa classe, descriptor implementation. Ok. E aí você viu que lá ele faz subscripts, get, não, back, get. Sim, O back faz o quê? é o último, né? Tanto que ele verifica se tá, não retorna nada. Aham. E o get é para extrair o conteúdo, provavelmente. Exatamente. Os dados mesmo, né? E isso deve vir um ponteiro para os dados. Aí ele faz o E qual é o get. tipo que retorna esse get aí? Esse get retorna que tipo? Esse get É. vai É tipo um retornar void star? esse aqui. Ah, ele retorna descript. Só que é um unique pointer, né? Ah, tá. Então é um troço bem genérico que ele retorna. Sim. Agora, para que ele precisa fazer essa conversão aí, ó? Tá vendo? Porque se essa conversão deu certo, ele vai setar o diff version aqui. Mas e se ela dá errado, quer dizer que ele tá parseando uma coisa que é do tipo diferente do que ele tá tentando parsear nesse contexto. Ele deveria dar um erro, não? Não, porque Em ele vez tá. de simplesmente deixar quieto? Não, ele tá assumindo que isso aqui é o original, vamos dizer. Uhum, Por exemplo, esse leaf version. uhum. Se ele conseguiu fazer o cast, então ele vai setar o leaf version de acordo com esse aqui. Mas se ele não conseguiu fazer, olha só, o que ele está tentando parsear nesse trecho aqui é um raw leaf, certo? Não Ou necessariamente. estou enganado? Não é só o raw leaf que tem aqui, que pode ter aqui. Olha, o que pode ter aí? Um raw node? Um quê? Raw node? Tá no parse script. Ó, aqui, ele está dentro de um TR. Ele está dentro de um TR, beleza? Sim, dentro do TR pode ter várias coisas, Uhum. certo? Aí ele capturou a próxima coisa que apareceu no. Porque ele quer ver as branches. É porque agora, então, nesse ponto onde ele tá, pode ter um script de fato, que era o que já acontecia, pode ter o raw node e pode ter o raw leaf, certo? Sim. Tá. Antes só podia ter o script. Por isso que eu perguntei por que aqui não é o else if, entendeu? Por que não é o quê? Else if. Else if. É. Concordo com você nesse aspecto, mas eu tô achando que, inclusive, ele poderia detectar isso, porque quando for um script sem nada, vai tá abre chave e vai estar o script. Se for raw leaf, raw node, ele tem um prefixo. Ele poderia detectar esse prefixo, falar, ó, esse prefixo é que apareceu? Sim. Se ele apareceu, então tem que ser essa outra coisa. Se não apareceu, pode ser esse outro prefixo. Se não apareceu, tem que ser um script. Deixa eu ver o negócio. Tá entendendo? É isso que tá me parecendo. Ele tem na sintaxe que ele tá tendo passear, tem um identificador na string. Ele não precisaria ficar fazendo esses casts. Exato, entendeu? É isso que tá me incomodando.
E se aqui nesse trecho aqui ele está tentando passar uma coisa que tem 3 possibilidades, sendo duas delas tem um prefixo específico e a terceira não, você testa, você tenta passear com o primeiro prefixo, se não der, você tenta passear com o segundo, se não der, você faz o que você fazia antes. Deixa eu ver se tem um toString só para eu testar um negócio. É isso que tá me incomodando, esses castings aí. The string name. Você consegue printar, é isso? Peraí. Caramba. Nossa, sério. O que tu tá tentando fazer? Não, eu tô vendo aqui o nome da função descrita. Pera lá. É isso que eu tentaria fazer lá para investigar melhor isso. Eu tentaria olhar e falar assim, cara, nesse trechinho aqui, deixa eu printar como é que tá o estado da string que ele tá tentando passear. Porque essa é a impressão que eu tenho. Que ele sempre tem esses prefixos para checar qual caso que ele tem que passear. Uhum. Pera lá. Óbvio. To fill arguments. Tem que dar um booleano para ele ainda, Verdade. Não, true só pra... só para ver o que vai, né? Ué, precisa de mais? Acho que é só um booleano que ele tá falando ali. Bool, compact form, false. Tá certo. Engraçado que aquela sintaxe que apareceu lá no compilador, que lá não era para ser um default, não? Não tem isso em C++, né? Como assim, default? Um parâmetro que você não fala nada é aquele valor default e pronto. Depende. Tá. Mas agora foi. Mete o teste aí pra ver o que pode fazer. Deixa eu ver que teste. Como tá? Tá. Ronald. Tá. Sempre tem o prefixo, né? Como eu tô dizendo. Sim, Porque tem que ter, foi assim que foi especificado. pois é. Por isso que tá me incomodando muito essa história de tenta alguma coisa fazendo um caching. Não precisa fazer o caching. Tipo, passeia o negócio que deu. Peraí, já resolve isso já. Resolver isso já. A não ser que o cast seja mais seguro, talvez. Não vai ter nada mais seguro do que tu testar, passear a string que tu tá passeando e meter um erro lá se não for, né? Até para ele poder detectar, imagina que apareceu uma coisa que não é nem raw leaf, mas tem um certo prefixo que é inválido, entende? Uhum. Acho que o ideal seria o cara falar assim, tipo, esperar um. Esse é Ronald. Ah, tu tá fazendo a lógica que a gente tá falando aqui.
É só para eu ver se gambiarra o extremo também, mas não preciso sofrer à toa também, né? Ah, tá, aqui eu ia precisar do cast. Porque aqui eu preciso do Leaf Version. Mas no meu entender, você entraria num case de parsear isso aí e extrair esse version, né? Sim. Bom, deixa eu fazer um negócio. Sério que eu não vou conseguir copiar e colar? Pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Hum. Você tirou os prints? Tirou o print. Tirei os prints. Parece que funcionou. É assim, entre aspas, parece que funcionou, mas a gente não sabe dizer o que que é que funcionou, né? Não, tipo, checar pela string, entendeu? Hã? Checar pela string. Checar pela. É isso que eu tô falando. Tipo, ele tá fazendo Dynamic Cast. No Isso. raw leaf não, mas no raw node, pra saber se é um raw node, entendeu? Uhum. Se bem que aqui ele vai precisar, então dane-se também, né? Então, Por que que ele vai precisar aí? porque ele precisa pegar o leaf version, né? Ele precisa pegar o leaf version. E cadê esse leaf version? Tá dentro do raw leaf descriptor. A não ser que... Pera lá. Por que que num deles você só quer saber o tipo, no outro você precisa de alguma informação do tipo, mas não, você precisa da informação, você precisa parsear ele. Por que que é fazer o caching parceiro? Então, peraí. Aqui, ele basicamente está fazendo o cast só para saber se é raw node. Beleza, que a gente tá vendo que não precisaria fazer isso, né? Sim, mas aqui ele faz e Para poder também acessar precisa... alguma coisa que tá nesse raw leaf. Exatamente. Ele faz o cast e pega o leaf version. Então, mas o que tá me causando um certo incômodo é que se ele fez esse cache, é porque nessa altura do campeonato, o ponteiro para onde isso aqui aponta tá parseado. Sim, Alguma outra coisa parseou o pedaço de string que ele tá tentando identificar. Entende? aqui. Por que que essa coisa não se... Aqui?
Aqui ele faz o parse script. O parse script. E nesse parse script ele estendeu para aqueles dois casos novos, é isso? Sim, Foi o que a gente viu. é porque, quer ver? Deixa eu rabiscar. Por que que aqui ele não testou já? Ah, não, quer dizer, Aqui, tô tá vendo pensando aqui. aqui? Sim. Vai ser Descriptor implement. É aquela coisa, né? isso. Exato. Uhum. Que ele estendeu para conseguir passear os dois casos novos. Sim. Aqui é mais uma classe genérica, vamos dizer assim. A partir disso, ele está fazendo aqui isso ou isso. Tá, então acho que vai ter que ser por aí mesmo, Bruno. Aqui eu tenho certeza. Porque o parser acontece ali atrás, certo? Aqui ele poderia fazer de outro jeito. Mas isso não. Anyway. Anyway, né? Porque se já vai fazer de um jeito, tanto faz, né? Faz do mesmo jeito, né? É, acho que até prefiro. Agora a pergunta é se ele não poderia ter detectado isso antes e despachado para, entre as parsers diferentes, né? É, mas tudo bem, acho que assim vai ser. Acho que é Aí tipo, também, ok, aí né? também é muito gambiarra. Não diria que é muito gambiarra, mas acho que vai aumentar a complexidade do que fazer isso aí, porque aqui ele mantém só uma Um classe, jeito, né? uma classe bem genérica de parsear tudo, né? Sim. Bom, galera, acho que eu passei do tempo já. É, acho que tá bom. Acho que a gente pode parar por aqui, mas essa foi só a primeira e bem pra gente bater cabeça junto aí e aprender algumas coisas. Esse também é um PR que eu tinha revisado antes, bem por cima, mas é legal porque ele tem várias coisas conceituais, assim. Então,